Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí sobre as movimentações do preço, o que aconteceu hoje, né? Hoje não foi um dia legal não, hoje foi um dia bem ruinzinho para se operar, né? Quem acompanha a gente lá no Instagram sabe, hoje foi diazinho de stop abaixo do nosso limite, mas a gente tem que saber a hora de parar. Mas vai estar tudo certo, o mês está tranquilo ainda e foi justamente um dia que foi bem atípico. Vocês percebam que o preço ele ficou travado, né? Nessa região aí e é isso que acontece. Então, se você não segue a gente lá no Instagram, link está na descrição aqui. A gente está passando bastante conteúdo ali, todas as operações agora que eu faço, eu posto ali nos stories do Instagram para mostrar aí o que foi, como foi o dia, né? E o racional da entrada. Hoje, confesso para vocês, foi um dia que eu não operei bem. Fui inventar de operar na hora dessa bagunça aqui. Eu perdi a entrada na hora da notícia, depois fui entrar na hora do varejo. Aí fui dar uma de varejo, né, galera? Mas faz parte, tudo com risco bem curto. E o stop hoje foi de 200 pontos. Ou seja, bem dentro da normalidade, galerinha. E aí, o que a gente tem para hoje? Só antes, não se esquece, né, turma? Senta o dedinho no like, curte, compartilha, né? Sabe que tá sempre ajudando o canal tá crescendo bastante. Agora eu tenho certeza que vocês vão ajudar lá. E também curtir o Instagram, que lá tá tendo bastante coisa legal que eu tô colocando agora. Então, conto com vocês aí para a gente seguir firme e forte nessa caminhada de estudos e tá sempre tendo conteúdos legais em todas as redes sociais. Certo? Então, bora falar aqui do índice. O que aconteceu hoje, né? Hoje o índice ele abriu nessa região aqui de fundo, né? E ele fez um movimento que ele até teve uma galera que fez compra aqui embaixo, porque na verdade ele até deu uma movimentaçãozinha interessante aqui. Quando a gente está olhando, por isso que eu falo sempre para observar o time frame maior, né? O time frame maior ele sempre é mais forte, ele vai te dar o sentido da movimentação. E olha só, quando a gente olha o time frame de 15 minutos, em nenhum momento ele conseguiu romper o fundo. A abertura dele sempre ficou acima do fundo de ontem, ou seja, ele ainda foi tentar romper o topo, né? Só que aí ele não teve força, e isso aqui foi uma coisa que eu até falei pra galera, e o bobalhão aqui, acabei bobeando, operando comprado depois disso, que na hora da live, eu disse pro pessoal, eu falei assim, o pessoal falando, a gente tá falando na subida do preço, e eu até comentei, fiquem espertos, porque nem a notícia conseguiu fazer o preço passar dessa região aqui, ó, tem uma barreira bem grande. E não deu outra, ele segurou aqui e depois quando veio deu a vendona do dia aí, que teve uma galera que fez essa venda, né? Foi um trade top, teve quem pegou 600, 800, ou seja, o trade andou bem legal. Mas, e a gente saiu aí com um movimento fora da normalidade, certo? Então, o que a gente tem aqui agora para essa próxima movimentação do índice? A gente tem essa região aqui, que a gente vai dar uma refinada nos 5 minutos. Por quê? Porque ela está numa região de 50%. Vocês percebam que o preço, ele está nos 5 minutos, aliás. O preço ele ficou dentro desse range aqui, tá? Veio fazer o teste dos 50% aqui nesse imbalance aqui, ó. Ele veio pegar a liquidez aqui no imbalance. E aí depois ele voltou tudo para cima e acabou fechando o dia nessa região desse order block aqui de novo, tá? Então o que a gente tem aqui nesse movimento, turma? Nós temos um range de mitigação aqui que está nesse movimento aqui, ó. E aí o que eu falo para vocês? A gente tem que estar com atenção, porque quando a gente percebe a movimentação do preço, ó,
ele vem, aí ele pega a liquidez embaixo, depois ele começa a fazer o movimento de novo de subida, né, para testar a região em cima de novo. Então, isso aqui foi um movimento claro para pegar o stop do varejo que estava apostando na venda, para trazer o preço aqui na zona, no nível A de novo, tá? Então, o que ele aconteceu com isso? O preço se manteve travado nessa região. E quando o preço está travado nessa região, a gente vai ter que esperar o quê? Agora a gente tem que esperar ele decidir qual é o lado que ele vai, né, galera? Vamos ter que esperar para ver qual é o lado que o preço vai resolver, visto que ele está numa consolidação. Lembra que eu falo para vocês? Se o preço não rompe um lado, ele tenta romper o outro canto. Aí ele pegou a liquidez aqui, agora ele está indo tentar romper o topo. Então a gente tem que ter atenção que ele pode ter vindo pegar combustível aqui para poder levar ele lá até a nossa nova zona, que é aquela região lá de cima. Então tem que ter atenção a isso, tá? Isso aqui, ó, claramente é um movimento de continuidade. Só que para dar essa continuidade, o que ele tem que fazer? Romper esse topo, que é o nosso topo de continuidade. Beleza? Então, assim, aqui por enquanto eu vou deixar assim, ó, a gente vai deixar essa marcação de zona, tá? Zone to zone. Caso esse preço rompa essa região, se por um acaso amanhã ele abrir fazendo uma máxima maior nessa região, e aí o que a gente faz? A gente atualiza essa FIBO para essa nova região, tá? Então fiquem espertos com isso. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter novas regiões, aí sim nós temos regiões validadas para procurar por compras, né? Nessa região aqui, inclusive, por exemplo, tá? Eu vou até deixar ela marcada aqui para vocês terem atenção, mas lembrem-se, esses order blocks aqui, eles só são validados como order blocks, esses dois aqui, ó, vou botar com a setinha aqui, ó, esses aqui, eles só são order blocks validados caso o preço venha a romper o topo e voltar para pegar liquidez, tá? Se o preço estiver trabalhando e ele não tiver força para romper aqui, fiquem muito espertos, tá? Porque o preço pode passar direto e aí sim vir testar lá embaixo para depois voltar a subir, tá? E isso tem que ter muita atenção, tá, galera? Então, isso é importante vocês saberem, para não acontecer que nem eu fiz hoje, sabendo o que estava acontecendo, a realidade que o mercado estava, ainda tomar uma decisão de trade. Mas tá tudo certo, o negócio é seguir o plano. Beleza? Então, para o índice, a gente tem isso. Aqui eu não vou deixar, vou fazer o seguinte, eu não vou tirar, porque é um order block acima de uma região de 50%, então, para não confundir ninguém, eu não vou deixar marcado. Eu vou deixar marcado apenas as regiões aqui de baixo. A zona dos 50 tá aqui, com esse order block, tá? Que pode, esse aqui até é um order block já validado, porque nós temos aqui um choque, certo? Então eu tenho aqui uma quebra de estrutura, que se ele voltar aqui, ele pode tentar subir de novo. Mas essa região não tá, por conta disso aqui, ó. Nós temos aqui uma liquidez, uma zona de liquidez aqui, que ela pode vir ser capturada para esse preço dar continuidade, tá? Então aqui a gente tem, ó, vou deixar marcado aqui nessa região, que a gente tem o nosso choque, né? O que valida uma possível entrada caso o preço venha aqui, lembrando, entrada de confirmação, igual foi essa aqui da notícia, né? Eu vou botar no minuto, até eu fiquei pistola porque essa entrada aqui não pegou minha ordem por pouco, né, a hora da notícia, aqui ó, no 1 minuto, olha só como é que foi essa operação. Eu tinha colocado essa linha aqui, ó, e a minha ordem estava exatamente nela, aqui, exatamente na linha, com meus 150 pontos de stop, que estava bem tranquilinho no fundo, e o alvo de 600 pontos, que chegou assim, ó,
foi cirúrgico em cima dos 600 pontos, só que infelizmente esse trade não pegou e depois o trade que eu entrei foi o trade que deu stop, né? Que foi esse cara aqui, ó. Eu entrei nessa liquidez aqui, ó. Ele fez essa liquidezinha aqui, voltou nesse order block aqui. Eu fiz a minha entrada. Opa! Eu fiz a minha entrada aqui na volta, o stop protegido aqui atrás e ele me estopou na volta, tá? Então foi essa aqui a minha entrada que eu tomei stop. As outras foi aqui nesse meio. Eu tomei um stopzinho aqui na volta, que eu entrei aqui, ele me estopou de 50 pontos e depois teve duas operações que eu fiz aqui, que aí eu saí, protegi no zero, quando ele ameaçou não ir voltar, ficou no zero, mas foram duas operaçõezinhas de risco nessa região aqui. Apesar de ser uma região compradora, foram operações de risco, tanto é que o stop, uma foi zerada e uma com 50 pontos de stop, e depois esse stop de 150 aqui, que aí acabou encerrando o dia, porque apesar do meu stop ser de 150 pontos, como o primeiro foi de 50 e o outro foi de 150, 2 stops no dia, a plataforma trava e aí já era, mesmo porque também já era a minha última operação do dia, beleza? Então era isso que a gente tem no índice. Então bora falar aqui do dólar agora, dar uma passada no dólar. O dólar hoje foi uma mãe para quem operou, né? Ele abriu já descendo com vontade, deu uma operação aqui de retorno de 50% da FIBO na abertura, ó. Galera que é do treinamento tá ligado, ele abriu perdendo fundo, voltou nos 50% e aí entrou a notícia e deu um trade espetacular, zone to zone, direto, sem voltar praticamente. Teve esse paviozão aqui que voltou, mas só esse pavio aqui já teria dado um trade espetacular, que deu aí, ó, 5 pontos de stop, um alvo de 30 pontos pelo menos ele pagou aí, mas teve gente que pegou até lá no fundo, pegou os 40 pontos, tá? Então a movimentação do dólar ela foi bem direcional, seguindo o que a gente estava planejando ontem nos nossos estudos. O que a gente tem agora aqui no dólar? Vamos botar no 15 minutos para dar uma noção. O dólar ele tá vindo testar esse fundo aqui, tá? Então eu vou deixar esses dois order blocks continuam aqui. A gente tem essa região aqui que é uma região, uma flip zone, ou seja, é um ponto onde o preço pode voltar para testar. E depois a gente tem os order blocks lá na parte de cima, que são as zonas onde o preço pode buscar. Tem esse aqui que é bem na POC, tá? Então fiquem atentos a essa zona aí. E depois os da extremidade. O que o dólar pode fazer aqui amanhã? Se ele não romper, se ele abrir subindo, ele pode buscar aqui, liquidez lá, para vir testar esse ponto aqui. Lembrando que ele ainda está no movimento de baixa, né? A gente está aí, ó. Então isso aqui pode ser tudo mitigação para trazer o preço nas regiões vendedoras para ele dar continuidade no movimento, tá? Compras aqui somente se ele abrir, rompendo isso aqui, ó, mesmo assim vocês têm que tomar cuidado que como isso aqui é um topo duplo, ele pode usar isso aqui para usar como liquidez para depois vir para o fundo, tá? De qualquer forma, assim, ó, essa região aqui é a região interessante para se operar o dólar, beleza? Então, isso que a gente tem de marcação para amanhã na doleta. Até para a gente se situar aqui, ó, a gente coloca esse último ponto aqui como sendo a base. Aí vocês vão ver que a gente tem as duas zonas ali de venda acima dos 50%. Beleza, turminha? Então era isso, vou ficando por aqui. Tenham todos um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Grande abraço a todos e até mais.